Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre a imperfeição humana. Que cada um de nós temos as nossas dificuldades, nossas habilidades, então nosso potencial e tantas outras coisas. E aí eu quero falar disso, mas com um olhar bíblico. Tá? Então, eu venho falando muito sobre religiosidade, né? Pra gente desconstruir o que tentaram por anos, por meio de congregações religiosas, nos colocar uma máscara, né? Então, eu quero convidar todos a vocês a refletir sobre isso e se olhar mesmo no espelho e tá tirando todas essas roupagem que não tem sentido e que não estão alinhado com quem é Jesus. E a partir do momento em que a gente decide ser seguidor de Jesus Cristo, a gente precisa conhecer o nosso mestre e para poder colocar em prática. Obviamente que nunca conseguiremos ser quem é Jesus, mas o mínimo que ele pede é que a gente tente fazer aquilo que ele gostaria que a gente fizesse. Então, e conforme, como qualquer mestre, a gente tenta colocar em prática os ensinamentos. Então, é isso que a gente, quando a pessoa decide segui-lo, é o que a gente precisa fazer. Somos falhos? Obviamente sim. Né? Cada um de nós somos falhos. Então, até isso é um assunto que eu gostaria de falar e de colocar aqui, é que muitas pessoas se desviam da igreja quando cometem algo e acabam se culpabilizando. E é nessa brecha, é nesse momento de fragilidade humana, por estar ali pensando que, nossa, eu não deveria ter feito isso, Jesus não faria dessa forma, e acabam se desviando. Mas é nesse momento que a gente deveria ir para mais perto de Jesus. Então, não é porque, irmãs e irmãos, que vocês caíram, que vocês falharam, erraram, que vocês não podem continuar. E então, à luz da Bíblia, toda a Bíblia, né, ele fala, Deus, ele resgata pessoas, ele escolhe pessoas que são improváveis para a sociedade, né? São pessoas imperfeitas, são pessoas com desvio de caráter, muitas delas, né? Com desvios de todas as esferas, né? Então, ele escolhe, e aí tem a palavra que diz, né? Que o Senhor, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos dele. Então, tem vários personagens bíblicos, né? Da Bíblia que falam sobre as suas limitações, as suas fragilidades. E mesmo assim, Deus, ele transforma, restaura, ele quebra o orgulho. Então, vamos ver quem são esses. Vamos começar pelo Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, então vamos começar com o inicial, Moisés. Moisés, ele foi um homem muito usado por Deus, escolhido, tá? Para levar o povo, salvar o povo. Ele foi escolhido para escrever os 10 mandamentos e mesmo assim ele era falho. Porque a imperfeição faz parte do o que é ser humano. Então, Moisés, né, lá em Êxodo, no capítulo 4, ele fala que Moisés, ele tinha muita dificuldade na fala. E mesmo assim, ele foi um grande líder. Não é verdade? Ele tinha dificuldade. E até antes de ele ser usado por Deus, ele tinha cometido um homicídio. Então, olha só. Né? Então, como Deus, ele escolhe os improváveis, né? Aqueles que a gente pensa, nossa, isso aí não tem solução, não tem jeito, ele escolhe. Então, se você tem uma pessoa que você está orando e que você acabou desistindo dela, Deus não desistiu. Tá? Se você tem um familiar que está numa cadeia, que cometeu um homicídio, que cometeu qualquer atrocidade que seja, para Deus, ele tem sim solução. Tá? E então, você continua orando. E claro que sempre tem que colocar que a vontade de Deus seja feita, porque muitas pessoas não são escolhidas. Tá? E daí em outro vídeo a gente vai falar sobre essa questão. Tá? Então, continuando, lá em Êxodo, no capítulo 2, lá de 1
a 12, mais ou menos, ele fala sobre o que Moisés fez, né? Cometeu essa atrocidade. Mas mesmo assim ele se tornou um grande líder de Israel, né? Então também tem o Davi, que para o seu no território do qual o contexto que ele vivia ele era menor, né? A palavra descreve ele um homem de baixa estatura. Então ele foi muito desprezado e rejeitado pela família, ridicularizado muitas vezes e considerado um homem fraco. E ele foi escolhido, né, para derrubar Golias. Então, assim, ele foi um homem muito usado. E a gente sabe que, além disso, ele também foi adúltero, né? Ele cometeu adultério e também mandou matar um homem por conta do seu pecado. Ele acabou chamando, né, enfim, porque ele engravidou lá. Eu não quero entrar na história toda de Davi, mas ele foi um homem que fez muitas coisas ruins, né? Assim, ele causou muito sofrimento a outras pessoas. E mesmo assim, devido ao seu quebrantamento, devido ao Espírito Santo de Deus ministrar o arrependimento dele, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então, olha que lindo, né? Como Deus ele resgata, como ele transforma, como ele capacita os seus. Então, aí tem também Jonas, que o Jonas ele desobedeceu diretamente a Deus, né? Ele não quis. Ele foi escolhido para pregar para a cidade de Nínive e ele foi totalmente pro lado oposto. Olha a relutância, né, humana. E aí também eu falo por mim, né? Quantas vezes eu relutei o meu chamado? Quantas vezes eu fui para diversas fugas para fugir do que Deus já tinha colocado e ministrado dentro de mim. E Deus, ele é incrível, né? Porque mesmo Jonas fazendo o trajeto oposto do que Deus mandou, Deus vai lá e coloca ele de novo. Então, ele era um homem que ele apresentava muita fraqueza, né, diante de Deus. E fraqueza moral mesmo, também ele tinha. Mas ele foi muito usado para pregar para Nínive. Então, ele foi e fez, né, cumpriu a missão, o propósito dele na terra, mesmo tentando fugir. Então, aí nós temos também agora no Novo Testamento, eu vou pular um pouquinho agora, no Novo Testamento, já podemos ver os 12 apóstolos. Vamos começar por eles, né? Pedro era totalmente grosseiro. Pedro, ele era orgulhoso e muito inseguro. Negou Jesus 3 vezes, por medo. E isso que ele dizia, que ele ia até a morte com o mestre. Então, ele era cheio de limitações, Pedro. Cheio. Como todos nós, todas nós, todas as pessoas têm suas limitações. E mesmo assim, Pedro também tinha, além da limitação, ele tinha sua habilidade, como cada um de nós e as suas competências, né? Então, Jesus, ele mesmo fazendo tudo isso, ele foi escolhido e ele foi, nossa, Pedro, assim, ele foi um grande líder, né? Da igreja primitiva. Então, olha isso, né? Mesmo negando Jesus, mesmo ter cortado, foi ele que cortou, se eu não me engano. Se eu estiver errada, depois vocês podem me corrigir nos comentários ou mesmo daqui a pouco eu vou procurar. Mas foi ele que cortou a orelha de um romano quando foi prender Jesus. Olha só. E Jesus foi lá, pegou a orelha e devolveu ao soldado. Porque não é isso que Deus quer, não é isso que Jesus ensina. Mas ele estava muito indignado. Como assim vai pegar meu mestre? E eu, Camila, também acho que teria feito isso. Né? Eu também teria pulado para cima, porque nós somos humanos. Né? Nós temos sentimento e a nossa carne ela é inclinada para o mal. Eu já falei isso para vocês, né? E mesmo até a gente consegue entender, né? Humanamente, porque nós somos humanos. Então a gente consegue entender a fúria de Pedro. Ele queria de todas as formas defender o mestre. Por isso que ele foi lá e cortou a orelha. Mas não é isso que Jesus ensina. Né? Ele ensina que a gente deve perdoar os nossos perseguidores, os nossos inimigos. E também lembrar que a luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra seres humanos. É contra a potestade e principados no mundo espiritual. Então é o que age por trás, né? Então isso aí também é um assunto para um outro vídeo. E tá acabando o meu tempo, então eu vou retornar aqui, tá, pessoal?